Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como da sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gentios buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Paulo pautou todo o seu ministério, focou todo o seu ministério em anunciar a mensagem da cruz. Após a sua conversão a Cristo, a vida de Paulo foi consumida na missão de proclamar o evangelho do reino. E a razão disso é muito simples. A razão de tamanha dedicação de Paulo à pregação do evangelho é muito simples. Ele compreendeu o poder do evangelho. Ele compreendeu o poder singular, o poder único do evangelho de Cristo em salvar o mais vil dos pecadores. E o texto que nós acabamos de ler, Paulo expressa essa sua convicção, esse seu compromisso com a pregação do evangelho do reino. Independente da opinião alheia, independente da aceitação ou da rejeição de quem o ouvia, Paulo era absolutamente comprometido em pregar o evangelho. Porque não há nenhum outro nome dado a nós, nos céus ou na terra, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois bem, Paulo, antes de experimentar a conversão genuína, o novo nascimento, ele era um homem altamente religioso, um homem super dedicado à religiosidade judaica. Ele não era um idólatra nem um feiticeiro, podemos dizer assim. Ele invocava o único Deus vivo e verdadeiro. Porém, Paulo não reconhecia Cristo como Messias, como o único mediador entre Deus e os homens, e Paulo não tinha o Espírito Santo de Deus. Portanto, por maior que fosse a sua dedicação, por mais fervorosa que fosse a sua religiosidade, era uma dedicação, uma religiosidade incompleta e imperfeita, por faltar-lhe a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo operando de forma sobrenatural dentro dele. Precisamos entender, irmãos, que a experiência religiosa de Paulo antes da regeneração foi extremamente valiosa para Paulo valorizar o Evangelho e a regeneração que ele alcançou por meio do Evangelho. Após décadas de dedicação à religiosidade morta, à ortodoxia morta, na leitura das Sagradas Escrituras, Paulo encontra vida em vida e abundância na fé no nome de Jesus. Então, por isso que ele expressa esse seu cuidado em pregar o Evangelho a toda criatura, em todo lugar, em todo tempo, para que a mensagem de Cristo não seja vã, ou não seja inútil, ou ineficaz para o propósito para o qual ela foi designada.
Então, dentro da preocupação de Paulo de honrar o sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário, sacrifício esse que foi eficaz para conceder a Paulo a expiação, a justificação e a remissão e a regeneração. Não opção, né? Paulo ocupava-se em anunciar o Evangelho. Ele não omitia nem diluía o Evangelho. Podemos resumir que a mensagem de Paulo era só afirmar que havia um só Deus e um só mediador entre os Deus e os homens, Jesus Cristo, Filho do homem, o qual morreu na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados. Se você crê nele, seus pecados são perdoados, sua dívida é cancelada, você é restaurado, regenerado e reconciliado com Deus, você é adotado na família de Deus, a justiça de Cristo te é imputada gratuitamente, mas se você não crê nele, você está condenado. Com muitas palavras, de diferentes formas, era isso que Paulo pregava, porque ele tinha convicção de que somente essa verdade era suficientemente poderosa para arrancar do pecador o seu coração de pedra e depositar no lugar o coração de carne. Libertar o pecador da escravidão do pecado e da sua indisposição para com Deus. E dar a ele um novo coração, submisso à vontade de Deus, desejoso de ter comunhão com Deus, inclinado a adorar e exaltar somente ao seu Senhor e a ninguém mais. É só a mensagem da cruz que faz isso. A mensagem da cruz é suficiente para isso. Somente a mensagem da cruz garante vida eterna. Por isso, desse compromisso para com a sua eficácia. Há uma dificuldade de se perseverar em pregar a mensagem da cruz. Por quê? Para os incrédulos, a mensagem da cruz parece loucura. Há um tremendo obstáculo mental para o incrédulo aceitar a eficácia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para a expiação dos seus pecados e a sua reconciliação com o seu Criador. Há um obstáculo mental que, em termos naturais, é intransponível, é inatingível. Mesmo para os judeus, os pais conheciam muito bem as profecias sobre o Messias. Houve um obstáculo intelectual tremendo, um obstáculo religioso tremendo, de aceitar que Jesus Cristo era o Messias, nascido de uma jovem judia virgem, o qual foi gerado no ventre daquela virgem pelo poder do Espírito Santo. Como era difícil para os judeus crerem que Jesus, na cruz do Calvário, estava ali efetuando um sacrifício como um cordeiro substituto, tomando o nosso lugar e levando sobre si o castigo dos nossos pecados. Coisa tremenda. E o que se dizer dos gregos, dos gentios, dado as filosofias, a sabedoria humana? Mas como pode um judeu morto na cruz me proporcionar perdão de pecados, reconciliação com o único Deus vivo e verdadeiro? Havia uma barreira intelectual tremenda, uma resistência tremenda, tanto dos judeus como dos gentios, né? Os povos não judeus de forma geral. E mesmo assim, Paulo persistia em pregar o Evangelho. Mesmo assim, Paulo persistia em sentir dores de parto até que Cristo fosse formado dos pecadores. Mesmo assim, Paulo insistia em jejuar, e orar e derramar lágrimas para que a mensagem da cruz resplandecesse gloriosamente no entendimento daqueles que estavam em trevas, para que os mesmos enxergassem a luz e a graça que emana somente do Calvário para salvar o pecador. Aleluia! É admirável a perseverança de Paulo, principalmente quando nós vemos em nossos dias
fraqueza na vontade das pessoas de forma geral. Eu sempre digo isso, que é um grande problema recorrente no nosso meio, na nossa cultura, o fato das pessoas terem uma vontade fraca. Como assim, irmão Clécio? As pessoas, na sua maioria, não têm uma vontade forte o suficiente para enfrentar todo e qualquer tipo de contradição, oposição, resistência, adversidade para alcançar algum objetivo. Agora imagina, tanto Paulo quanto os demais apóstolos, desde o momento em que nasceram de novo pelo poder do Evangelho, eles nadaram contra a correnteza desse mundo até o último suspiro, até o último fôlego de vida. Dispuseram-se a morrer, mas não calaram-se quanto ao Evangelho. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa, irmão, quando o crente entende o valor, o poder e a preciosidade do que Jesus realizou por ele na cruz do Calvário. Coisa maravilhosa. Paulo havia entendido muito bem que a mensagem da cruz, que parecia um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, era, na verdade, a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus para salvar pecadores mortos em ofensas e pecados. Sabe por que Deus foi tão sábio, irmãos, em dar o seu Filho em preço pela nossa redenção? Sabe por que o Pai foi tão sábio em dar o seu Filho para sofrer o castigo dos nossos pecados e gratuitamente nos imputar a justiça do seu Filho? Porque todo e qualquer sistema religioso que pretende de alguma forma religar a criatura ao Criador, o homem e a mulher ao seu Deus, é corrompido pelo orgulho humano. Todo e qualquer sistema religioso baseado na justiça própria, baseado em sacrifícios, baseado em ritos, baseado em regimentos religiosos, fracassa. Porque o homem e a mulher tendem a orgulhar-se dos seus esforços em busca do seu Criador. Quando Jesus começa o seu ministério, conforme está relatado nos Evangelhos, nós não vemos Jesus combatendo a idolatria ou a feitiçaria entre os judeus. Nós vemos o que? Jesus combatendo o orgulho religioso, a justiça própria, a hipocrisia, a falsa moralidade, o preconceito racial praticado pelos judeus. É interessante notarmos na história de Israel, que Israel sempre teve problema com a idolatria ou com a feitiçaria ou com os dois juntos. Mas durante o ministério de Jesus não se depara com a idolatria na forma de culto à imagem e escultura em Israel. Mas Jesus se depara com homens que amavam o dinheiro mais do que a Deus e as pessoas. E Paulo fala, tanto em 2 Coríntios quanto em Colossenses, que o amor ao dinheiro é idolatria. Nós não vemos nos evangelhos os judeus invocando demônios, sacrificando os demônios, ou passando seus filhos pelo fogo, como fizeram seus antepassados, a loucura da incredulidade e da ignorância deles. Contudo, nós vemos em João 8, Jesus chamar os fariseus abertamente de filhos do diabo, porque eles faziam as obras do diabo, que era o pai deles. Embora eles não invocassem propriamente dito os demônios de forma aberta e escandalosa, a mentira, a maldade, as manipulações promovidas pelos fariseus, pelos líderes religiosos,
Era a verdadeira promoção da obra diabólica. Então, irmãos, quando nós vemos o melhor de um povo tentando buscar o Deus verdadeiro e fracassando por causa do orgulho, nós entendemos a sabedoria de Deus em elaborar o plano da salvação através de seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque na cruz de Cristo, nosso orgulho, nossa vaidade é humilhada, é reduzida ao pó, é esmagado aos pés do Calvário. Pois o fato de um inocente precisar de pagar a minha dívida e a tua dívida é altamente humilhante. A cruz de Cristo não nos permite nos orgulhar do quanto oramos. A cruz de Cristo não nos permite nos orgulhar se cantamos bonito, se pregamos bonito. A cruz de Cristo não nos permite nos orgulhar da nossa moralidade. Porque para ser um filho de Deus, para ser um discípulo de Cristo, para termos os nossos pecados perdoados, cancelados, foi necessária a morte de um justo em nosso lugar. Aleluia! E isso nos constrange à auto-humilhação, a um auto-esvaziamento do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa presunção, da nossa pretensão de ser o maior, de ser a maior, de ser o melhor, de ser a melhor. Porque estávamos todos cerrados debaixo do pecado, tanto os judeus quanto os gentios. E aprove a Deus nos eleger antes mesmo da fundação dos séculos. E foi do seu agrado nos chamar para tomar parte dessa tão grande e maravilhosa salvação, através da mensagem da cruz, a qual é loucura para os incrédulos, mas para nós é a sabedoria de Deus para a salvação dos pecadores. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiramente do judeu e depois também dos gentios. Os judeus pediam um sinal, os gregos pediam demonstração de sabedoria, mas Paulo insistia em anunciar que o Filho de Deus se fez homem, viveu uma vida santa e irrepreensível, operou sinais, prodígios e maravilhas, entregou-se para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, levando sobre si o castigo que nos traz a paz, para que suas pisaduras fossem saradas. E ao terceiro dia este Cristo ressuscitou, e ao 40º dia ele foi assunto ao céu, foi recebido ao céu, e enviou o Espírito Santo da promessa, o Consolador, o qual nos capacita a frutificar o Espírito, a manifestar os dons do Espírito. Aleluia! E quem crê nessa mensagem é salvo, e quem não crê já está condenado. Aleluia! Aleluia! E o interessante, irmãos, quando se trata dos judeus pedindo sinais, eles não pediram somente aos apóstolos, eles pediram também para Jesus: mestre, mas que sinal tu fazes? Eles fazem essa pergunta, irmãos, quando Jesus já tinha ressuscitado mortos, aberto a visão aos cegos, devolvido a audição e a fala a mudos e surdos, limpado leprosos. Eles ainda perguntavam: mestre, que sinal tu fazes para que creamos que tu és o Cristo? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus ascendeu aos céus, mandou o Espírito Santo de Pentecostes, e os judeus continuaram pedindo sinal. Isso, irmãos, é a prova da incompetência do homem de crer no Evangelho por si só. Quantos que viram Lázaro morto, sepultado há 4 dias, cheirando mal, podre, ressuscitado
aceitar o chamado do Salvador e não creram. Por quê? Porque ninguém pode vir a Cristo se pelo Pai não for concedido. O cego voltar a enxergar, pode ver o morto ressuscitar, mas se o Espírito Santo não revelar a cruz, continuará morto em ofensa e pecado, continuará separado de Deus, continuará a caminho da condenação eterna. Perceba a sabedoria de Deus. Somente a revelação do mistério da cruz torna o Evangelho eficaz para salvar o pecado. Os sinais são maravilhosos, cura é maravilhoso, mas o milagre mais tremendo que Deus opera é o de arrancar o coração de pedra e colocar no lugar o coração de carne. O milagre mais maravilhoso é esse, a regeneração e a conversão de um pecador. Aleluia! É transformar o pecador em adorador, uma pecadora em adoradora que adora ao Senhor em espírito e em verdade. É isso que o Evangelho realiza. É isso que o Evangelho opera quando é pregado pelo poder e unção do Espírito Santo. Por que Deus nos escolheu? Talvez Ele conte para nós lá no céu. Por que Ele nos salvou da forma como Ele nos salvou? Provavelmente Ele vai voltar lá no céu. Mas uma coisa nós temos certeza: Ele nos salvou através do seu Filho Jesus. Ele nos salvou através da fé na morte e ressurreição do seu Filho. Fomos lavados, renovados e regenerados pelo poder do Espírito Santo, porque Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. A salvação do pecador é possibilitada tão somente pela cruz de Cristo. Por isso, em Gálatas 6, versículo 14, Paulo diz assim: longe de mim esteja gloriar em alguma coisa, a não ser na cruz de Cristo, porque nela o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Aleluia! Glória ao Senhor! Oh Deus, oh Espírito de Deus, aleluia, meu Deus, o que faz a diferença numa congregação, irmãos, não é se as cadeiras são duras de madeira ou se elas têm assentos estofados. O que faz a diferença numa congregação não é se ela é dotada de ventiladores antigos ou de ar-condicionados ultramodernos. O que faz diferença numa congregação é se nela a mensagem da cruz verdadeiramente é pregada. Porque somente aonde o Evangelho é pregado, o pecador pode ser regenerado e convertido. Somente aonde o Evangelho é pregado, o idólatra e o feiticeiro é transformado em verdadeiro adorador, que adora o único e verdadeiro Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Segunda-feira eu estava conversando com duas mulheres da minha família e entramos no assunto de igreja, que uma delas está começando a igreja, disposta às orações, graças a Deus, está congregando. E a outra, embora tenha sido criada na igreja, está afastada. E essa que está aí muitos anos afastada, falou alguma coisa assim, algo que é muito comum as pessoas falarem: ah, mas, pô, legal, isso aqui, mas não importa, né, a igreja, importa estar indo, estar frequentando e tudo mais. Aí eu falei assim: importa qual igreja você vai sim. Importa qual congregação você faz sim. Ela falou assim: é mesmo? Mas por quê? Não é tudo igual? Eu falei assim: não, de jeito nenhum. Mas por quê? Por conta do ensinamento da palavra.
pode se caracterizar como igreja de Cristo, irmãos. Uma congregação onde o Evangelho verdadeiramente é pregado com a ação do Espírito Santo. Do contrário, é qualquer outra agremiação religiosa, mas não é igreja de Cristo, não é o que se pode chamar de um corpo de membros de Cristo. A estima que nós temos que ter pelo Evangelho, irmãos, deve produzir em nós zelo para com a pregação do Evangelho, zelo para a comunhão dos santos, para com a comunidade que nós pertencemos. Sabe, nós estamos sujeitos a termos aqui animosidades, contendas, adversidades entre os membros. Mas isso não deve ser motivo para ninguém abandonar a comunhão. Porque se houver um desentendimento, se houver uma contenda, se houver uma animosidade, tudo deve ser resolvido com amor, com perdão, com misericórdia, olhando para a cruz de Cristo, perdoando os nossos ofensores com o mesmo perdão que Cristo nos perdoou. Porque se todos nós nos conservarmos com os olhos na cruz, se todos nós estimarmos o Evangelho que aqui é pregado, nos manteremos juntos, nos manteremos numa comunidade fraternal, de irmãos, de irmãs que se amam, que se suportam, que se ajudam, que intercedem uns pelos outros, para que juntos alcancemos no final da nossa jornada a coroa de recompensa que nos está reservada. Aleluia! De máxima importância, irmãos, estarmos unidos ao redor da cruz de Cristo, sermos verdadeiramente a comunidade da cruz de Cristo. Para continuarmos essa caminhada, cheios de entusiasmo, cheios de fé, cheios de esperança. Porque em Hebreus 10 diz que aquele que vem virá e não tardará para vir buscar a sua igreja. Só mais um pouquinho de tempo. O Espírito Santo quer inflamar o teu coração com o ardente amor de Cristo, por Cristo e pelo seu próximo. A gratidão pela obra de Cristo na cruz do Calvário nos impulsiona a amar o próximo, nos impulsiona a compartilhar os nossos bens com o próximo, nos impulsiona a compartilhar a mensagem da cruz com o próximo, nos impulsiona a interceder pelo próximo, para que seja multiplicado o número daqueles que haverão ser salvos. Deus tem estabelecido um fundamento em nossa congregação para nos conceder um crescimento. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13 que, como sábio arquiteto, ele estabeleceu um único fundamento, Jesus Cristo. O Evangelho é o fundamento da igreja, o Evangelho é o alimento da igreja, o Evangelho é o meio de graça divina para a igreja. Aleluia! Porque é tudo por Ele, para Ele e com Ele, Cristo, nosso Senhor e Salvador. Clame a Ele, para que o seu Espírito Santo conceda a você uma melhor compreensão do mistério de Cristo, para que você alcance entendimento da grandiosidade e sabedoria de Deus, em salvar pecadores através da loucura da pregação. Se você precisa de um renovo espiritual, se você precisa dar mais frutos à obra de Deus, se você precisa de um renovo na sua fé, peça ao Senhor que te conceda o testemunho do Evangelho no teu espírito interior através da obra do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você será renovado, que você será renovada, aleluia, que crescerá em você o amor para com Deus, o amor para com o próximo, crescerá em você o amor para com a mensagem da cruz. E o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Coloque-se de pé.